Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência no ar. Mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje a gente vai falar sobre um tema realmente muito relevante, que gira em torno de uma situação que é considerada problema, não só no Brasil, como em todo o mundo. A adoção. Quem pode adotar? Por que existe uma demora considerável? A fila é grande? Existem, de fato, no Brasil, muitas crianças aptas para a adoção? E as responsabilidades de quem adota uma criança? Bom, são assuntos que nós iremos tratar com uma especialista. Ela é assistente social do Fórum da Comarca de Criciúma, uma das mais importantes cidades do estado de Santa Catarina, e como assistente social fala com propriedade sobre o assunto. Tenho o prazer de receber aqui no Sala de Entrevistas a Daiana da Silva. Daiana, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo aqui ao Sala. Eu que agradeço o convite. Por que é um assunto tão emblemático, a adoção? A adoção ela é um assunto emblemático, primeiramente porque cria-se a ideia de que eu quero adotar com qual objetivo? Atender os meus interesses, ter um filho, completar minha família. E aí isso gera uma ansiedade muito grande devido ao tempo, como tu falaste no início, né? E na verdade esse tempo ele é definido a partir do momento em que a pessoa ela tem a oportunidade de escolher o perfil da criança pretendida e ali ela define a idade que ela pretende adotar. Então, a condição, por exemplo, do tempo na fila de espera, ela varia conforme o perfil. Então, idade, etnia, problemas de saúde, se aceita irmãos ou não, ele vai fazer com que você adote mais rápido ou não, ou fique mais tempo nessa fila. Então esse é um aspecto emblemático na adoção. Existem tantas crianças para serem adotadas e eu continuo na fila de espera 8, 9, 10 anos como a gente encontra. E chega esse tempo todo? Chega. É por conta desse perfil. Então, quanto mais restrito o perfil, maior vai ser o tempo de permanência. Exemplo, se eu coloco uma criança, eu só aceito uma criança recém-nascida branca, esse tempo de espera vai ser maior do que se eu ampliar essa idade e ampliar também etnia e se aceita irmãos, porque a realidade das nossas crianças e adolescentes institucionalizados são outro. Né? Então, pode-se dizer também que está havendo uma mudança na concepção das pessoas mesmo, né? Se alguns anos atrás o maior índice ainda era de se colocar um perfil muito restrito, recém-nascido, por exemplo, atualmente essa faixa etária já está mudando, a questão da etnia já está mudando, então as pessoas estão revendo os seus conceitos, né? As suas motivações também acerca da adoção. Bom, eu até consigo compreender a situação da relação dos irmãos. Às vezes um casal, vamos supor, tem o seu planejamento familiar e, puxa vida, talvez uma criança a gente vai realizar o sonho de ser pai. Eu não posso ser pai, sou estéril, ou a minha esposa, enfim. Estou pegando o exemplo clássico, né? Vamos adotar uma criança. Tem irmãos. O planejamento familiar, o orçamento, não cabe, não dá, eu preciso de uma criança que não tem irmãos. Isso você consegue até entender. Mas essa situação ainda eu preciso de uma criança recém-nascida. Por exemplo, me passaram uma informação que existem pessoas ainda que se preocupam em procurar uma criança que se pareça, que tenha os mesmos atributos físicos da família, para parecer, inclusive, não sei se geneticamente, fisicamente parecido com a família. Essa situação de fato existe? Essa procura detalhada para que uma criança possa ser adotada? Existe ainda esse tipo de situação? Então, o cadastro ele não possibilita isso. As condições que ele dá é a escolha da etnia, da idade, se aceita irmãos ou não, e problemas de saúde. Questões relacionadas, por exemplo, a cor do olho, estatura, peso, isso o cadastro ele não dá essa possibilidade. O que acontece... Pela sua experiência, se tivesse essa oportunidade, iria aumentar ainda mais o tempo de espera? Acredito que sim. Eu não acredito nisso. Acredito que sim. Por conta mesmo da questão
da restrição do perfil. Então, se eu colocasse opções como, por exemplo, aceito crianças com cor de olho que seja claro. Olhinho verde. Olhinho verde. Vai restringir, logo vai demorar mais um tempo para adotar. Uau! Atualmente, a gente, até mesmo na questão da etnia, por exemplo, que parece ser algo já melhor trabalhado na sociedade, tem lá as características. Eu vou pegar o exemplo da branca. E muitas vezes a criança ela é branca, ela é branca, mas ela tem na sua descendência um pai ou uma mãe que sejam negros, exemplo. Na hora de eu fazer a consulta, isso pode influenciar a adoção daquela família com aquela criança. Por quê? Se ela só aceitar uma criança branca e que não tenha nenhuma descendência negra, eu não posso consultá-la. Daiana, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos supor que nós somos um casal, a gente quer adotar uma criança e a gente não coloca nenhum tipo de empecilho. Olha, essa criança, eu tenho uma criança, no cadastro eu tenho uma criança negra, ela já tem 7 anos de idade, não, pra gente não tem problema nenhum. Ela tem não tem problema nenhum. A gente quer. Fura a fila, adota mais rápido? Não, a gente não fura fila. O que acontece? Funciona, então? Em Santa Catarina, especificamente, Sim. a gente tem um cadastro, né, que se chama o Cadastro Informatizado da Adoção e Abrigos, né, em que todas as informações relacionadas a abrigos, crianças e pretendentes estão inseridas ali. Essas informações, elas migram automaticamente para o Cadastro Nacional, onde os profissionais de outras comarcas podem ter acesso para consultar aquele pretendente. Então, a gente tem uma ordem cronológica. Então, a partir do momento que eu coloco o perfil da criança, o sistema ele vai me dizer quem são aquelas famílias que estão habilitadas no perfil daquela criança. E eu tenho que consultar aquele que está há mais tempo. Ah, entendi. Então, os pretendentes, o casal que quer adotar pode estar num outro estado do país. Pode estar. Se for ele naquele momento, é ele que eu tenho que consultar. Ah, entendi. Eu pensei que o negócio era mais regionalizado. Não é, então? O nosso cadastro, ele dá primeiro quem está inscrito na comarca de Criciúma, depois no estado de Santa Catarina e depois a nível de Brasil. E a mesma coisa para o cidadão que está assistindo a gente lá no Maranhão, por exemplo. Aí lá no Maranhão ele vai ter o cadastro dele da comarca, estadual e nacional. Entendi. Né? Então, se prioriza na comarca porque é onde estão as relações, os vínculos daquela criança, onde ela já está inserida num contexto escolar, né? Então, se mantém se pudesse manter essas vivências, é melhor, porque daí o rompimento não é tão drástico assim. Entendi. Bom, mas por que se fala então no Brasil que é muito complicado adotar? É muita regra e demora muito. Você falou aqui, quando eu falava em tempo de demora, confesso, imaginei, vai lá, 5, 6 anos, já achei 10, 12 anos o casal esperando, a pessoa esperando para adotar uma criança. Por que demora tanto assim? É muito rigoroso o sistema ou de fato essas situações já explanadas por você, no caso da escolha, do detalhe, enfim, que de fato emperram e travam todo o cadastro nacional? Antes da pessoa ingressar no cadastro, né, ela precisa passar por um processo judicial, que a gente chama que é o processo de habilitação à adoção. Como é que funciona? Então, essa pessoa, ela vai no fórum da sua comarca, né, e vai entregar a documentação necessária, uma documentação básica, identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, as declarações civil e criminal, que podem ser retiradas no próprio fórum, né, e os atestados dizendo que ela tem condições física e mental. Com essa documentação e um pedido ao juiz de processo, né, fazendo ali uma pequena petição, não precisa de advogado e não tem custos. Ah, não, isso aí que eu pergunto, não tem custo? Não tem custo nenhum. Ele vai levar os documentos básicos e a petição é feita ali na hora? Pode ser feita, ela pode fazer em casa, ela pode pedir para alguém fazer, ou se ela tiver dificuldades, ela pode ir no fórum que a equipe auxilia.
E aí ela vai ingressar com esse processo. Essa documentação vai se tornar um processo, como eu falei, e aí ela vai ter que passar por alguns passos. Quais são? Uma vez Ministério Público e o Judiciário aprovando essa documentação, ela tem que passar por um curso de 16 horas para que sejam esclarecidos aspectos sociais, psicológicos e legais acerca da adoção. Então, esse é um curso obrigatório, né? Não é só em Santa Catarina, em todo o Brasil. E ele tem esse objetivo, que é o de sensibilizar quanto à adoção, fazer refletir sobre os assuntos, refletir sobre o perfil, qual é o perfil que eu tenho condições de dar conta, né? Porque muitas vezes eu posso também imaginar colocar uma criança com uma idade maior e eu não ter condições de sustentar aquela situação, né? A gente sempre fala, é necessário ter um rol de disponibilidade, e não é só disponibilidade financeira como muitas vezes se atrela, mas é afetiva, é de tempo, né? É como que eu vou me empenhar nesse processo mesmo de vinculação e para criar a filiação, né? Filiação se cria durante todo um processo, né? E na adoção isso é visto principalmente no estágio de convivência. Então, a gente faz o curso, a pessoa, depois do curso, ela passa por um estudo social. Um estudo social? Isso, realizado pelo assistente social, né, em que ali a gente vai trabalhar aí individualmente questões relacionadas à adoção, às motivações, a questão de organização familiar, a questão da família extensa, se aceita, como que compreende esse... Família extensa, os demais. Os demais, avós, tios, como que eles veem a adoção. Puxa, é um negócio complexo mesmo. É complexo porque aquela criança ela tem que ser aceita por aquela rede que a família circula, né? Depois é feito também uma avaliação psicológica, né, pelo psicólogo, né? Então eles passam por essa avaliação, é encaminhado para o processo esses relatórios. Passa novamente por Ministério Público e pelo juiz. Se eles entenderem que esse pretendente está apto a ser inserido no cadastro, o processo volta para que a gente insira aquelas informações colhidas lá no estudo social e na avaliação psicológica no nosso cadastro. Aí vai, isso é para entrar no cadastro. Isso para entrar no cadastro. Aí que a pessoa entrou no cadastro. Aí que vai começar a entrar aquele tempo lá de espera, que ela pode ser consultada por qualquer pessoa, por qualquer profissional de comarcas do Brasil. Tá bom. A assistente social, a Dayana, está nos visitando hoje aqui no Sala de Entrevistas, falando sobre esse tema que é complexo, ainda mais depois dessa pequena amostra que ela deu para a gente. Como é que se faz para entrar só no cadastro? E depois tem a fila de espera, enfim. Mas daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai abordar outros assuntos interessantes. O tema de hoje do Sala é adoção. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje o tema é adoção. Assistente social Dayana da Silva, minha convidada de hoje. Ela que é assistente social do Fórum da Comarca de Criciúma, uma das mais importantes cidades do estado de Santa Catarina. Ô Dayana, você estava falando aí de toda essa manobra que tem essa maratona para entrar no cadastro, depois tem a fila de espera, mas isso se justifica porque... adotar uma criança, às vezes, você está falando aqui, são várias situações estudadas, né? Eu quero quero realizar o sonho de ter um filho, ou para atender até um desejo pessoal meu, enfim, existem todas as possibilidades. E você, como assistente social, acredito que já deve ter visto das mais variadas histórias a respeito desse assunto, né? Sim. A gente esbarra por várias histórias, né? Várias motivações, e a gente faz a pessoa refletir se aquela motivação realmente cabe dentro da adoção,
né? Já ouvimos, por exemplo, a motivação era porque a pessoa tinha feito uma promessa. Uma promessa. Uma promessa, E se eu conseguir tal coisa, eu vou adotar um filho. Eu vou adotar uma criança. Então, essa realmente é uma motivação coerente com a proposta da adoção, né? E aí a gente faz a pessoa refletir acerca daquilo que ela está nos trazendo. Por quê? Porque a adoção ela é medida irrevogável, né? E a criança ou o adolescente, uma vez inseridos naquele contexto familiar, finalizado todo o processo de adoção, ela vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que o filho biológico. É verdade. Né? Então é algo que é para o resto da vida. Né? As responsabilidades assumidas ali, elas devem ser pensadas antes. Então, se a pessoa está se propondo a acolher uma criança, ela passa por um processo de habilitação, passa por cursos, passa pelo estudo social, pela avaliação psicológica, passa pelo processo de adoção em que é recebido acompanhamento da equipe técnica forense, né? Para avaliar a questão de adaptação. E no final disso tudo, ela pensa que ter um filho é uma questão de uma promessa, isso não é algo que a criança que está sendo levada para aquela família mereça também. Não é questão de agredir fé de ninguém, a gente respeita, mas me parece que é meio que uma obrigação, né? Vou adotar porque consegui tal coisa. Aí daqui a pouco se não fosse a promessa eu não teria entrado nessa. É uma vida que está ali, né? Que tem sentimentos, que tem, coloca na promessa outra situação aí, né? Outra situação. Adotar uma criança não, né? Exato. Agora, completar a família. Eu tenho sonho de ser mãe, tenho sonho de ser pai. Isso é levado em consideração ou hoje em dia não mais? Sim, é levado em consideração, né? Geralmente é com essa motivação que as pessoas vêm. Né? Esse é o caso mais clássico? Esse é o mais clássico. Eu quero ser pai, quero ser mãe, quero ter uma família, né? Através da adoção de um filho. E aquela criança que está para ser adotada, ela também deseja uma família. Então a gente sempre fala, é uma reciprocidade, né? Da mesma forma que aquela mulher, aquele homem querem ser pais, aquela criança ela quer ter pais, ela quer uma família. Quer se sentir filho. Quer se sentir filho. E aí o que a gente conversa com os pretendentes o pretendente ele escolhe, ele define idade, ele define etnia, ele define um perfil. A criança ela não escolhe, ela só quer ter uma família. Então, isso é bem interessante de se ver no próprio movimento de aproximação, né? Como ela se entrega, como é uma doação espontânea da criança, no sentido de que eu quero ter uma família, eu quero receber amor, eu quero ter carinho, eu quero ser cuidado. A criança ela só quer isso. Ela quer receber os cuidados que num determinado momento da sua vida ela não teve ou ficaram comprometidos. Né? Entendi. Crianças com 7, 8, 9, 10 anos, essas crianças elas têm mais dificuldade para serem adotadas? As pessoas querem mais recém-nascidos mesmo, bebês, como se diz, né? As pessoas elas querem uma faixa etária ainda menor. Vou colocar ali até uns 4, 5 anos está sendo bem aceito. Passou disso já? Passou disso já temos uma redução significativa do número de pretendentes habilitados. E como é que faz com essas crianças? Essas que vão ficando, vão chegando na adolescência, qual o procedimento? A gente tem que esgotar todas as medidas, né? Então, a primeira é encaminhamento para adoção. Busquei pretendentes na comarca, no estado, a nível nacional e não encontrei ninguém. A nível nacional não encontrei ninguém naquele perfil. É feita essa informação para o juiz e ele vai tomar as medidas necessárias que aí podem ser o encaminhamento para adoção internacional. Encaminhamento para adoção internacional ela é realizada quando forem esgotadas todas as possibilidades em âmbito nacional. E aí essa criança, na verdade, daí o processo dela, né, vai para
a instância superior, que daí não somos nós que realizamos a articulação com as instâncias internacionais, e que vai se buscar pretendentes fora do Brasil. Né? Exemplo, na Itália, Estados Unidos, enfim. E tem muitos casos assim? Tem alguns casos assim, não são muitos, né? Mas tem casos que deram certo. Na comarca de Criciúma, a gente não conseguiu efetivar nenhuma adoção internacional. Ah, não? Não. Na história da cidade? Aqui de Criciúma ainda não. Interessante. Né? Mas no estado, sim, tiveram experiências bem positivas. E aí é feita essa busca de pretendentes fora do Brasil. Uma vez encontrado esse pretendente, é feito daí uma articulação com ele e a criança que está institucionalizada, né? E aí inicia-se um processo de aproximação, enfim, parecido com aquele que é realizado aqui no Brasil. Certo. Eu, 40 anos, vamos supor, solteirão, não quero, mas eu quero ser pai. Eu posso adotar? Um homem solteiro pode adotar uma criança? Pode. Pode adotar pessoa solteira. Quando eu falo solteirão não é pejorativo, não, tá falando brincadeira aqui. Pode adotar o solteiro, o casal heterossexual, o casal homoafetivo, não tem nenhum impedimento quanto às... A lei não coloca restrições. Não tem nenhum impedimento. Mas todos vão para a fila. Todos vão para a fila. Entendi. Com relação às organizações familiares. Casais que já têm filhos biológicos, casais ou pretendentes que já têm filhos adotivos. Então, a gente não tem nenhum impedimento com relação à organização familiar. Muito bem. Bom, você estava me passando um número aqui nos bastidores que eu fiquei assim, puxa vida, impressionado. Você me passou um número nacional com pouco mais aí de 42 mil crianças que estão aptas para a adoção. É isso mesmo ou eu fiz a leitura errada? Não, é de pretendentes. Pretendentes, Isso, perdão. isso. 42 mil pretendentes. Isso. Para um país que tem uma dimensão continental como o Brasil, não é um número pequenininho, não? Comparado com o número da nossa população, ainda é um número pequeno. Mas comparado com o número de crianças acolhidas, é um número significativo, né? Número de crianças acolhidas aptas à adoção, 4.982, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Isso em todo o Brasil? Em todo o Brasil. E tem 42 mil esperando? 42 mil esperando. Aí é a opinião de jornalista. Talvez você é assistente social, você vai me puxar a orelha, mas eu não consigo me conformar com essa conta. Por que demora tanto, gente? A conta não fecha. Não fecha. E poderia fechar facinho, né? Poderia fechar facilmente, porque temos muito mais pretendentes habilitados do que crianças acolhidas. Mas aí vamos ao encontro novamente do perfil. É aí que, na verdade, a situação esbarra toda na escolha do perfil. Na escolha do perfil, exatamente. Entendi. Mas olha só, o que são crianças aptas à adoção? Porque acredito que tenha muito mais crianças órfãos no país que precisem de um lar, de uma família. Por que há essa discrepância nos números? Esse número, aptos à adoção, difere do número de crianças acolhidas. Certo. Se nós formos ver, o número de crianças acolhidas é superior a esse número, muito mais. Mas nem toda criança que está numa instituição de acolhimento, ela necessariamente será encaminhada para adoção. O acolhimento de uma criança significa uma forma de protegê-la de uma situação de risco em que ela estava vivenciando na família em que ela se encontrava. Então, essa situação, ela pode ser trabalhada, né, por serviços da rede de atendimento e aquela família conseguir acolher novamente aquela criança. Ou nós podemos também fazer a busca de familiares, tios, avós, né? A criança foi acolhida porque estava, por exemplo, sofrendo maus tratos dos pais. Certo. Mas tem uma avó interessada, tem uma avó que vai garantir a proteção dessa criança. Então, a criança fica no abrigo até que ela seja encaminhada para algum membro da família extensa. E o processo é mais rápido, Dani? O processo é mais rápido. Por exemplo, se tem uma criança, os pais morrem num acidente de trânsito, automaticamente já fica com o avô interessado, com a avó interessada, ou vai para o abrigo? Depende. Se aquela família, a avó, já entrou com um processo de guarda,
pode ser que o juiz entenda que ela já pode ser encaminhada diretamente para aquela avó, para aquele avô, para aquela tia. A questão do acolhimento é como uma medida de proteção, principalmente nos casos em que ela está submetida a uma violência física, psicológica, maus tratos, negligência, né? E aí ela é retirada daquele contexto para que ela possa ser trabalhada, a família possa ser trabalhada. Por quê? Porque a adoção ela é medida excepcional. Ela só é encaminhada para a adoção quando também se esgotaram todas as possibilidades de manutenção dos vínculos na família biológica, na família extensa. Tá bom. Dai, você com esse jeitinho calminho de falar, bem serena, o que você falaria para os milhares de casais que estão nos acompanhando agora e que desejam e pensam em um dia adotar uma criança? Qual o conselho que você, assistente social, que já lidou com inúmeros casos, daria para esse casal, para esta pessoa, para este homem, para esta mulher que tem o sonho de adotar uma criança? Digo a eles, né, os telespectadores, o mesmo que eu digo àqueles que eu habilito e converso no meu trabalho. Dê afeto. Esteja disposto a isso. Você está disposto a abrir as portas da sua casa para acolher uma criança e se doar? Porque a doação, ela é recíproca, né? Esse pretendente, ele tem que estar disposto, muito mais do que achar que quer ser mãe e pai, que é uma construção, que é feito no dia a dia, que é feito lá nas vivências, lá nas trocas afetivas, lá nos processos educacionais, né? Queira fazer essa entrega consciente e que seja responsável. Não colocar um perfil, e isso é algo que a pessoa tem que fazer, né? Eu sempre digo aos nossos pretendentes, comece a observar as crianças próximas, né? Será que eu conseguiria dar conta das necessidades, de atender às necessidades de uma criança de 10 anos? Não, eu não consigo. Então, eu consigo com 5? Consigo, então coloca com 5. Para que a adoção realmente seja algo efetivo e bom para ambos. Porque a adoção é sempre, a gente trabalha atendendo os interesses da criança. A gente quer buscar uma família que atenda os interesses daquela criança. De fazer uma história com que ela se sinta acolhida e amada. Né? Então, esse é o conselho que eu dou. Esteja disposto. Eu gosto muito de trabalhar as disponibilidades afetiva e de tempo. Eu vou adotar, eu vou ter tempo para me dedicar? Eu vou adotar, eu vou ter disponibilidade de afeto, de doação, de compreender a história daquela criança e de saber que muitas vezes o comportamento dela está vinculado a uma história de violência que ela viveu lá atrás e que eu preciso considerar e validar essa história, para que eu consiga também dar andamento no meu processo, né? No meu processo que eu digo de vinculação, de pertencimento, né? O pertencer pai, mãe e filho vai ser construído no dia a dia. Legal. Obrigado por ter vindo aqui, muito produtiva a nossa conversa. Tomara que nós possamos evoluir cada vez mais nesse assunto. Com certeza, eu que agradeço o convite e me coloco à disposição. Imagina. Gostou? Sala de Entrevistas volta na semana que vem com um novo convidado, claro, um novo tema. Até lá.